Olá pessoal, o vídeo de hoje é dissecando a peça Macbeth do Shakespeare. Gente, esse vídeo, ele não vai ser assim um vídeo muito certinho, muito organizadinho, porque eu tenho tanta coisa pra falar e na hora que eu fui colocar isso no papel, na verdade eu fiz algumas anotações aqui para não esquecer, mas elas estão totalmente em ordens aleatórias, porque é tanta coisa que eu não consegui encontrar um jeito de encaixar, de fazer um roteirinho bonitinho, certinho. Então isso aqui é um vídeo resenha? Não sei, gente, isso aqui acho que é mais um livro pra gente discutir a peça Macbeth, que é uma das peças mais incríveis que eu li do Shakespeare até agora. Não li muitas, né? Muito longe ainda, eu pretendo ler a obra completa dele, né? Mas por enquanto eu vou deixar linkado aqui a playlist das obras do Shakespeare, que já tem vídeo aqui no canal. Eu li a obra nessa edição aqui, se você não sabe que edição é essa, assista ao primeiro vídeo aqui do canal em que eu falo sobre o projeto de ler uma peça do Shakespeare por mês, e lá eu mostro o box que vem com 3 livros, tá? Vem com as tragédias, com as peças históricas e com as comédias. E só avisando vocês que esse vídeo será longo, muito longo, não faço ideia de quanto tempo terá esse vídeo. Eu vou procurar ser a mais objetiva possível, mas vamos lá. Bem, eu vou fazer uma pequena sinopse do que acontece na peça, e se você não leu a peça ainda, então não assista esse vídeo, porque eu vou falar o final, vou contar todos os detalhes aqui. Então, leia a peça primeiro, uma peça muito curtinha, gente, vocês conseguem ler super rápido, não é uma peça difícil, mas é que é uma peça muito rica, tá? Não tenham medo de ler Shakespeare, porque não é um bicho de 7 cabeças, eu tinha muito medo, mas não é um bicho de 7 cabeças. Então, assim, leia a peça, depois assista o vídeo, e para ver se de repente você concorda comigo ou não. O que acontece? Eu fui procurar algumas coisas na internet, aqui no próprio YouTube mesmo, e enfim, questões, artigos acadêmicos, e eu não vi nada de acordo com o que eu achei da peça. Eu não sei se é porque eu fiquei 20 anos dentro do paganismo, estudando paganismo, então eu encontrei muita coisa nessa peça que me fez lembrar de N coisas que eu estudei no paganismo e que eu vivenciei e pratiquei dentro do paganismo. Então é por isso que eu resolvi dissecar realmente essa peça. Principalmente no que diz respeito às bruxas e que diz respeito à Lady Macbeth. Então assim, você tem uma obra que ela é recheada de vingança, de ambição, de amor, de culpa, de remorso. E você tem muitos elementos sobrenaturais nessa obra, e é uma obra que está lidando com o mal e uma obra cristã, ok? Eu, lendo essa peça, eu vi Shakespeare, eu não sei exatamente, mas a impressão que eu tive é que ele escreveu essa obra se baseando realmente ali no período em que ele estava, até mesmo porque o rei James I, ele era um demonologista e ele assistiu essa peça. Então acho que tem muitos elementos cristãos e eu vou mostrar os elementos cristãos para vocês dentro da obra. E o vizinho decidiu arrumar o carro agora. Muito bom. Então, uma pequena sinopse, um pequeno resumo. Então, vou fazer um pequeno resumo da história. Você tem Macbeth, que ele é primo e homem de confiança do rei da Escócia, que é o rei Duncan. Existem vários trechos da peça que mostram o quanto Macbeth era uma pessoa de confiança do rei. Era uma pessoa justa, uma pessoa sincera, verdadeira, uma pessoa totalmente de confiança mesmo, que você jamais iria desconfiar, até mesmo porque a peça ela inicia, né, ela começa com uma guerra em que o Macbeth ali se superou todas as expectativas possíveis. E no meio daquela batalha, ali no final daquela batalha, aparece para ele 3 bruxas. Por que aparecem essas 3 bruxas? Iremos chegar lá. Essas 3 bruxas aparecem e falam tanto para ele quanto para o seu amigo, que é o Buncombe, que Macbeth será rei. Ele será o rei da Escócia e que o Buncombe não será rei, mas será pai de reis. Elas simplesmente jogam essas profecias e vão embora, desaparecem no ar.
É interessante notar que não foi apenas o Macbeth que viu essas bruxas, mas o seu amigo Banquo também as viu. E essa questão da profecia acaba acendendo uma luzinha ali na cabeça do Macbeth, que ele fala assim: eu serei rei? Como assim eu serei rei? E logo em seguida o Macbeth recebe a notícia de que ele será o Tani de Candor. Eu acho que é isso. Que é um título, né? Um título que ele recebe. E quando ele recebe aquele título, ele fala assim: peraí, se eu tô recebendo esse título para eu ser rei, é 2 segundos. E o que ele faz? Ele mata o rei. Ele mata o rei e o filho do rei, que é o Malcolm, acaba fugindo, porque ele tem medo também de ser, é lógico, né? Se o rei foi morto, óbvio que o filho também será morto. Então ele acaba fugindo. Então o fato dele ter fugido significa o quê? Foi Malcolm que matou o pai para ser rei. Só que não. E nisso, o Macbeth, ele vai cometendo um crime atrás do outro. E ele tem um sentimento de culpa. Ao mesmo tempo que ele comete os crimes, ele não entende por que ele está cometendo aquilo. Quer dizer, ele sabe por que ele está cometendo, mas ele não se conforma. E eu fiquei pensando, será que é um sentimento realmente de culpa? Como, por exemplo, Iago no Otelo Mouro de Veneza? São personagens muito diferentes nessa questão psicológica. E é aqui que entra a esposa de Macbeth, a Lady Macbeth. Gente, essa mulher, na minha visão, ela é a maior bruxa da história. Na minha opinião, essa mulher foi que invocou aquelas 3 bruxas, mais Hecate, para falar essa profecia pro Macbeth, porque ela sempre sonhou em ser rainha. Ela é uma pessoa ambiciosa. Mas Adriana, como que você chegou a essa conclusão? Agora a gente vai começar a dissecar a peça. Na cena 3, em que você tem as bruxas, né, as 3 bruxas, elas falam o seguinte, a primeira bruxa fala o seguinte: a mulher de um marujo, bem no colo, tinha castanhas que ela ruminava. Falei, me dá, e ela disse, sai bruxa. Seu marido do tigre está em Alepo, para lá eu navego só, e como um rato cotó, eu faço. Aí as outras bruxas vão falando, eu te dou o vento, eu te dou, o que mais aqui? Te dou isso, te dou aquilo. E aí a primeira bruxa fala, e os outros todos são meus, todos os portos batidos e quadrantes conhecidos, em toda a roda dos ventos. Quem trabalha com bruxaria sabe dos 4 quadrantes da roda dos ventos, porque elas trabalham dentro de um círculo, se utilizando das direções norte, sul, leste e oeste. Com palha eu vou secar, em toda a rosa dos ventos, como palha eu vou secar. Nunca o sono há de pesar, para fazê-lo adormecer. Maldito ele há de viver. Ou seja, ela quer fazer uma vingança com o marido da Lady Macbeth, porque ela simplesmente negou umas castanhas aqui, alguma coisa. Aí eu já não sei se isso é uma metáfora para alguma outra coisa, mas ela teve um contato com as bruxas antes mesmo das profecias. 7 noites vezes 9, ele mingua e não se move. E mesmo sem afundar no vento, ele vai dançar. Vejam só o que eu tenho. E a bruxa fala, mostra, mostra. E ela fala de um piloto polegar que naufragou ao voltar. O tambor está a rufar, é Macbeth que vai chegar. As 3 irmãs de mãos dadas, por terra e mar viajadas, assim vão girar girando. 3 para você, 3 para mim. O encanto está começando. Aí nisso entra Macbeth e Banquo. Então assim, já tinham o dedinho ali da Lady Macbeth. E por que eu acho que ela é a maior bruxa da história? Vamos lá. Quando Macbeth recebe a notícia que ele ganhou o título, ele manda uma carta para a esposa. E o que a esposa faz? Lá na cena 5, ela fala o seguinte: é rouco o próprio corvo que anuncia a fadídica chegada do rei à minha casa. Vinde, espíritos das ideias mortais, tirai-me o sexo e mudai-me dos pés até a coroa de vil crueldade, dai-me o sangue grosso que impede e corta o acesso do remorso. Não me visitem culpas naturais,
para abalar meu sórdido propósito. Ou seja, ela tem um propósito. E quando ela fala é rouco, o próprio corvo, para quem não sabe, toda essa peça você encontra muitos animais. E as bruxas, elas têm os espíritos domésticos, que são chamados de familiares, né? Toda bruxa tem um familiar, pode ser um gato, uma coruja, assim como dentro das tradições xamânicas você tem um totem. Então, na bruxaria você tem esses espíritos domésticos, que são chamados de familiares. E a deusa Hécate, um dos maiores símbolos dela é o corvo. Qualquer imagem da Hécate que você encontrar na internet, ela está com um corvo ou ela é um próprio corvo. Então, com o que eu sei sobre bruxaria, o que eu sei sobre paganismo, ela está aqui falando com Hécate, invocando Hécate, fazendo uma conjuração. Então, ela está pedindo para tirar os remorsos dela, porque ela tem aqui um sórdido propósito, que é o quê? Ser rainha. Então ela está dizendo aqui para tirar todo o excesso de remorso, tirar as culpas naturais, porque ela tem um sórdido propósito. Ela quer ser rainha. Ou me fazer pensar nas consequências. Tomai neste meu seio de mulher, meu leite em fel, espíritos mortíferos. Vossa substância cega, onde andar, espreita e serve o mal, veias negras da noite e assim por diante. Então ela invocou realmente Hécate, fez uma magia básica ali, porque na minha visão o Macbeth ele não é essa pessoa ruim. Se fosse por ele não teria essa ideia. Como eu vi em muitos lugares que essa ideia, essa maldade já estava plantada nele. Não estava plantada nele. Ele é muito diferente de Iago, de Otelo Mouro de Veneza. Tem resenha aqui no canal. Ele é muito diferente. Ele está sobre encantamentos. Ele está enfeitiçado. Tem aquele ditado, né? O feitiço virou-se contra o feiticeiro. Então, o Macbeth, naquele momento de remorso, chega uma hora que ele não tem mais remorso nenhum. Quem começa a ter o remorso é a própria Lady Macbeth, que no final da história, ela acaba se suicidando, que na minha visão, pelo que eu entendi do texto, ela não se mata. Macbeth que manda matá-la envenenada. Tanto que tem uma cena, deixa eu ver aqui qual cena que é a cena 2 do ato alguma coisa, mas é uma cena que está o médico e Macbeth. E o médico fala o seguinte: não tá mal quanto agitada por más fantasias que a privam de repouso, porque ela ficou meio maluca, assim, ela fica sonâmbula, fica lavando as mãos, assim, andando pela casa como se estivesse tirando sangue. E essa questão dela lavar as mãos me lembrou muito, gente, um conto do Edgar Allan Poe, que eu não me lembro agora o nome do conto, mas é um em que ele mata o cara e ele esconde o corpo embaixo do assoalho da casa dele. E quando os policiais chegam, depois ele até acaba confessando o crime, porque os caras nunca iam adivinhar que o cara estava enterrado ali. E tem uma cena que ele fica lavando as mãos, esfregando aquilo, e não tem sangue. Mas a cabeça dele, né, a alucinação, é a culpa. E Macbeth fala o seguinte pro médico: cure-a disso. Não pode ministrar mentes doentes, matar lembranças de tristeza antiga, apagar males escritos no cérebro e com um doce antídoto, limpar do peito opresso a carga perigosa que pesa o coração? Ele pediu para ministrar um remédio para que ela morresse. Tanto que depois que ele recebe a notícia de que a rainha está morta, ele fala o seguinte: ela devia só morrer mais tarde. Haveria um momento para isso. Amanhã e ainda amanhã. Arrasta nesse passo dia a dia. Ele nem ligou para a morte da esposa. Ele falou que ela devia ter morrido um pouquinho mais tarde, não tão rápido assim. Tem uma cena, que é a cena 1 do ato 4, que é quando as bruxas estão em volta do caldeirão. Tem as 3 bruxas e Hécate. E a terceira bruxa, ela fala o seguinte: mau dragão, dente de lobo, múmia de bruxa com lodo, tubarão louco e salgado, veneno à noite apanhado, fígado de mau judeu. Lembrando que a Inquisição, ela foi por conta dos judeus e não em relação à fogueira, bruxaria. Essa questão da fogueira, bruxaria não aconteceu na Idade Média, isso foi anterior. A Inquisição, Idade Média, foi em relação aos judeus. Então, na minha opinião, gente, o Macbeth, ele realmente estava por um encantamento. Ele mata o próprio amigo, depois ele vê o espírito do amigo ali.
E a Lady Macbeth, ela é muito malvada, gente. Chega uma hora, porque assim, ele não queria matar o rei, isso não estava nos planos dele. Mas ela vai, assim, além do encantamento, ela acaba desafiando até a masculinidade do Macbeth. Ela fala que ele não é homem. Olha isso. E aí ela tem o final que tem, e ele também acaba tendo aquele final, né? Então você percebe até mesmo pelo final, né, na morte dele, o quanto ele estava enfeitiçado. Ele estava totalmente enfeitiçado, porque aquele não era o Macbeth. O Macbeth não tinha essa maldade. Ele estava realmente enfeitiçado e foi totalmente também manipulado pela própria esposa, que fez uma conjuração, sim. Era uma pessoa extremamente ambiciosa e ela, acima de tudo, queria ser rainha. E tem até uma parte interessante, que agora eu não vou me recordar qual cena e ato, mas o Macbeth, ele comenta que as bruxas, elas falam em código. Elas não falam de uma forma clara. Por isso que nós devemos sempre duvidar, né? Porque tem várias passagens, depois quando ele procura as bruxas de novo, elas falam em código com ele. E essa é a tragédia mais curta de Shakespeare, que foi escrita em 1605, 1606. E, gente, foi uma das peças mais incríveis que eu já li até hoje. E das do Shakespeare, essa, por enquanto, é a peça que eu mais gosto. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam desse Dissecando Macbeth, se vocês concordam ou não com essa minha visão. O que vocês sentiram, o que vocês acharam da peça. Essa peça, gente, me deu até uma ressaca literária, porque sabe quando você lê uma coisa que você fala, gente, eu não vou ler mais nada que seja tão bom quanto isso? Me deu esse sentimento, mas já passou, né? Eu sei que tem muitas coisas maravilhosas escritas, mas é que eu gostei tanto que na hora o meu sentimento foi exatamente esse. Eu acho que eu nunca mais vou ler nada tão bom quanto isso. Mas eu sei que tem muitos livros aqui na estante que eu sei que serão tão bons quanto, né? E é isso, gente. Vou deixar linkado aqui no box de descrição o link de compra desse box maravilhoso. E se vocês gostaram do vídeo, deixa o joinha, compartilhe e se inscrevam aqui no canal. E até o nosso próximo vídeo.